Vou mostrar para vocês agora a resolução da questão número 2 da prova do INC 2022, a prova 2. No item A, diz: dispomos de 7 bolas pretas indistinguíveis entre si e de 5 bolas brancas indistinguíveis entre si. De quantas formas distintas podemos colocar em fila essas 12 bolas? E no item B, de quantas formas podemos colocar em fila 12 números inteiros distintos, sendo 7 números pares e 5 números ímpares, de forma que os números pares entre si e os números ímpares entre si estejam em ordem crescente. Vamos lá para a letra A. Nós queremos colocar 12 bolas enfileiradas. Então, nós vamos fazer aqui um espaço para cada uma dessas 12 bolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espaços, porque nós temos 12 bolas. E cada um desses espaços será ocupado por uma dessas bolas. De quantas maneiras nós podemos colocar essas bolas nesses 12 espaços? Inicialmente, observe que as bolas pretas são indistinguíveis entre si. Portanto, elas podem ocupar qualquer um desses 12 espaços. Nós podemos montar uma combinação dos 12 espaços que serão ocupados por 7 dessas bolas. Combinação de 12 elementos tomados 7 a 7. Pode ser calculado pelo número binomial 12 por 7, que sabemos que é fatorial de 12, sobre fatorial de 7, vezes o fatorial da diferença, 12 menos 7, 5 fatorial. Fazendo a distribuição do fatorial de 12, aqui nós vamos ter 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre fatorial de 7, e aqui eu vou fazer a decomposição do 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fazendo a simplificação, fatorial de 5 com fatorial de 5, 5 vezes 2 é 10, vou cortar aqui o fatorial de 10. E 4 vezes 3 é 12, vou cortar aqui com 12. E vai restar 11 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 8 é 72. 72 vezes 11, 792. As 7 bolas pretas ocuparão um desses 12 lugares de 792 maneiras diferentes. Só que ainda falta verificar a colocação das 5 bolas brancas. Faremos então a combinação dos 5 espaços que sobraram para as 5 bolas brancas. Combinação de 5 tomado 5 a 5 é calculado pelo número binomial 5 por 5. Do mesmo modo, aqui nós vamos ter 5 fatorial sobre o fatorial de 5 vezes a diferença 5 menos 5, 0 fatorial. Fatorial de 5 dividido pelo fatorial de 5 é 1, que vai ser dividido pelo fatorial de 0. Lembrando que o fatorial de 0 também é 1. E 1 dividido por 1 é 1. Portanto, para determinar a quantidade de formas distintas para colocar essas 12 bolas em fila, basta fazermos a combinação de 12 elementos tomados 7 a 7, multiplicado pela combinação de 5 elementos tomados 5 a 5, que será igual a 792 multiplicado por 1. E 792 vezes 1 é igual a 792. Portanto, nós vamos ter 792 formas distintas de colocar em fila essas 7 bolas pretas e as 5 bolas brancas
sendo as bolas pretas indistinguíveis entre si e as bolas brancas indistinguíveis entre si. Fazendo a resolução da letra B, observe que você tem 12 números inteiros distintos, sendo 7 números pares, que eu vou chamar de P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7. E 5 ímpares, que eu vou chamar de I1, I2, I3, I4, E e 5, P de par e de ímpares. Só que esses números pares, eles têm que ser colocados em ordem crescente. Então, se eu tiver um P1 menor que P2, e P2 menor que P3, P3 menor que P4, P4 menor que P5, P5 menor que P6 e P6 menor que P7, considerando também os ímpares, que eles devem ser colocados em ordem crescente, nós vamos ter que o I1 vai ser menor que I2, que será menor que I3, que será menor que I4, que será menor que I5. Para colocar esses números pares e esses números ímpares em fila, nós podemos proceder da mesma forma que nós fizemos no item A. Vamos fazer uma combinação dos pares, sendo que eles vão ser colocados em uma fila que tem 12 lugares, e números pares são 7. Como eles não mudarão a ordem entre si, porque nós queremos eles em ordem crescente, nós vamos ter que essa combinação de 12 elementos tomados 7 a 7, que é calculado por 12 tirado 7, que é igual a 12 fatorial sobre 7 fatorial vezes 5 fatorial, que nós já vimos que no item A essa conta é correspondente a 792, e a combinação dos ímpares, que nós temos os 5 lugares que sobraram para os ímpares, não interessa a posição deles, são 5 lugares para 5 elementos ímpares, que nós já vimos que também pode ser calculado por 5 tomado 5, que é igual a 5 fatorial sobre 5 fatorial vezes 0 fatorial, e isso deu igual a 1. Nós vamos ter que, para colocar esses números em ordem crescente em uma fila com 12 lugares, nós vamos ter a combinação dos 12 elementos tomados 7 a 7, multiplicado pela combinação dos 5 elementos tomados 5 a 5, que é igual a 792, multiplicado por 1, que é igual a 792. O item B é análogo ao item A, porque ele quer que os números pares e os números ímpares sejam colocados, os pares em ordem crescente entre si e os ímpares em ordem crescente entre si também. Então, nós vamos ter que a resolução do item A é semelhante à resolução do item B, que dá também o mesmo resultado.